hebreus, israelitas, judeus, samaritanos e israelenses. Você sabe a diferença? Essas palavras aparecem na Bíblia e até nos noticiários de hoje, mas representam épocas e realidades bem diferentes. Vamos entender tudo isso em ordem cronológica, de forma clara e simples. A história começa com Abraão, lá por volta de 2000 anos antes de Cristo. A Bíblia o chama de Abraão, o hebreu. A palavra hebreu vem de um termo que significa aquele que veio do outro lado, uma referência ao rio Eufrates. Ou seja, Abraão era o homem que veio de longe, chamado por Deus para iniciar uma nova história. Os hebreus são, portanto, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, o povo que Deus escolheu para começar sua aliança. Aqui, hebreu é um nome antigo e familiar, que descreve a origem da fé e a raiz do povo da promessa. Com o passar do tempo, Jacó, neto de Abraão, recebeu de Deus um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. A partir daí, seus descendentes passam a ser chamados de os filhos de Israel, ou os israelitas. Os israelitas foram o povo libertado por Deus no Êxodo, guiado por Moisés, e depois estabelecido como uma nação sob reis como Davi e Salomão. Eles eram o povo da aliança, o centro da revelação divina, o coração da história bíblica do Antigo Testamento. Depois que o reino de Israel se dividiu, o reino do sul ficou conhecido como Judá. Os habitantes desse reino passaram a ser chamados de judeus. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia e depois voltou, os que retornaram eram, em sua maioria, descendentes de Judá. Por isso, o termo judeu passou a identificar todos os que pertenciam ao povo de Deus após o exílio. No tempo de Jesus, judeu significava o povo da Torá, do templo e da esperança messiânica. É por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. É dessa linhagem que vem o Messias. Depois que o reino do norte foi destruído pela Assíria, muitos estrangeiros foram trazidos para a região de Samaria. Eles se misturaram com os israelitas que ficaram ali, e desse encontro nasceu um novo povo, os samaritanos. Eles criaram uma fé própria, aceitavam apenas o Pentateuco e adoravam a Deus no Monte Gerizim, e não em Jerusalém. Por isso, eram rejeitados pelos judeus. Mas Jesus, no Evangelho, quebra essa barreira. Fala com a mulher samaritana e conta a parábola do bom samaritano, mostrando que a graça de Deus vai além das fronteiras religiosas. Por fim, chegamos ao termo israelense. Esse é um nome moderno, que se refere aos cidadãos do Estado de Israel, fundado em 1948. Ser israelense é ter nacionalidade política, não necessariamente religião. No Israel de hoje vivem judeus, árabes, cristãos e drusos. É um país moderno, mas o nome Israel continua ecoando séculos de história e promessa. Podemos resumir assim: hebreus, os patriarcas, a origem da fé; israelitas, o povo da aliança, a nação formada por Deus; judeus, o povo do pós-exílio, guardião das Escrituras; samaritanos, o povo misturado, símbolo da graça que alcança todos; israelenses, o povo do Estado moderno de Israel. Cada nome conta um capítulo diferente da mesma história, a história de um povo que, mesmo mudando de forma, permanece no centro da revelação divina. E no fim, essa linha do tempo nos lembra que a promessa feita a Abraão continua viva, cumprida em Cristo, aquele em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Se curtiu, deixa o like e compartilha com a galera. No próximo vídeo vamos falar sobre a diferença entre os fariseus e os saduceus nos tempos de Jesus. Um abraço!